Você quer aprender 5 dicas para fazer bolos perfeitos? Bom, embora o universo da confeitaria pareça complexo, saiba que tudo pode ser muito mais simples do que você possa imaginar. E hoje eu vou te mostrar como dar a devida atenção à massa e ao recheio. Então me acompanhe para saber exatamente onde não errar e quais pontos garantem a você uma receita perfeita para o bolo. Então pegue papel e caneta para anotar e vamos lá. Eu sou a Aline Araújo e você está no canal Bolos para Vender. A primeira coisa que você precisa saber é que a base do bolo perfeito são seus ingredientes. Você pode ter o maior conhecimento do mundo sobre como fazer bolo, mas sem os ingredientes certos, nenhuma receita prospera. Portanto, procure utilizar ingredientes de qualidade, como fermento fresco e farinha nova, adequados à receita. E o mais importante, ingredientes em temperatura ambiente. Isso mesmo, retire da geladeira ingredientes como ovos, leite, manteiga ou margarina, e até mesmo açúcar em alguns casos, pois muita gente armazena na geladeira. Já me perguntaram se isso realmente importa, e digo, é um dos aspectos mais importantes. Isso porque quando estão na temperatura ambiente não há choque térmico com o forno e todos são incorporados de forma igual à massa. Então a dica é tirar com pelo menos 30 minutos de antecedência. Além disso, certifique-se de que todos os utensílios estão disponíveis e ao alcance, pois assim você não perde tempo para misturar, por exemplo. E o mais importante, siga as quantidades dos ingredientes à risca. Qualquer alteração fará completa diferença no resultado. Segundo, prepare com antecedência a forma para o bolo mais adequada. Seja uma forma ou mesmo uma assadeira. É fundamental estar untada e você pode utilizar desde manteiga até óleo. Em seguida, polvilhe algum ingrediente seco como farinha de trigo, fécula de mandioca, chocolate em pó e mesmo açúcar. Essa estratégia é para evitar que a massa do bolo grude nas laterais na hora de assar e desenformar. Eu costumo utilizar o açúcar, pois acho que fica muito mais saboroso e forma aquela crostinha maravilhosa. Vale também utilizar papel manteiga, mas fica ao seu critério, uma vez que enfarinhar já soluciona. E é essencial utilizar a forma indicada na receita, principalmente por causa do tamanho. Se for muito pequena, corre o risco de o bolo crescer sem assar direito, e quando grande demais, a massa vai ficar muito fina, correndo o risco de ressecar. Terceira dica. O processo de mistura dos ingredientes deve ser cuidadoso. Pode até parecer que não, mas a etapa de mistura dos ingredientes é responsável por uma massa na consistência perfeita. Sendo assim, siga o passo a passo como está na receita e nunca misture diretamente ingredientes secos com os líquidos, ou seja, misture primeiro todos os líquidos como leite, ovos, manteiga ou margarina e depois sim agregue os secos como açúcar, farinha de trigo, chocolate em pó e por aí vai. Aliás, lembre-se sempre de peneirar os ingredientes secos, principalmente a farinha de trigo. É justamente isso que dá mais leveza e maciez ao bolo. Para isso, incorpore a farinha aos poucos, misturando com fouet e batendo a massa de leve, sem exagerar para não solar o bolo. Quarto, saiba como assar um bolo perfeito. Essa é uma dica que pode ser praticada logo quando iniciar a produção do bolo. Então, sempre com uns 15 a 20 minutos antes, já ligue seu forno para o pré-aquecimento. Esse tempo é ideal para receber o bolo e já começar a assar, dando a continuidade ideal ao processo de fermentação do fermento em pó. Assim que acabar de misturar os ingredientes e transferir a massa para a forma untada e enfarinhada, leve imediatamente ao forno. O fermento já teve início a reação de desenvolvimento. Em hipótese alguma, abra o forno nos primeiros 20 minutos, para que não aconteça um choque térmico e seu bolo murche. Respeita precisamente o tempo e a temperatura estipulados para assar.
Se assado em temperatura muito alta, a massa pode crescer muito rápido e acabar não formando a estrutura necessária para sustentar o bolo. Se assado em temperatura baixa, o bolo corre o risco de ficar solado, uma vez que a massa acaba não crescendo corretamente. Assim que der o tempo, perceber que está cheirando e douradinho, faça o teste do palito espetando o meio. Se sair sequinho, está pronto. E agora só resta esperar esfriar para desenformar com segurança. Quinto, mas será que existe recheio perfeito para o bolo? Bom, eu gosto de pensar que sim. Basta você gostar muito, caso seja para o consumo ou considerar os gostos dos clientes. Mas é algo muito pessoal, não é mesmo? Então posso só de cabeça pensar em vários, tais como recheio de ameixa, recheio de bombom, recheio de ovo maltine, recheio de cupuaçu cremoso, recheio de beijinho cremoso e por aí vai. Contudo, existem algumas técnicas e truques que facilitam na hora de rechear o bolo. Vou usar um exemplo de recheio de pêssego e de 3 leites. Essa é uma das melhores dicas para fazer bolos perfeitos. São elas: indiferente ao sabor do recheio, sempre faça uma cremosidade maior, para que ele fique mais grosso. Esse processo ajuda a evitar que o recheio escorra todo pela lateral do bolo quando você coloca uma camada de bolo em cima. Outra dica é: procure encher uma manga de confeitar com um recheio ainda mais grosso, como por exemplo, um recheio de 3 leites bem grosso. Então, com a manga de confeitar, você vai fazer uma borda quase na extremidade do bolo, como uma espécie de muro, para que o recheio não escorra. No centro, você vai adicionar uma porção do recheio mais maleável, cobrir com o recheio da manga e repetir o processo até finalizar. Esses passos vão dar ainda mais firmeza e sabor ao seu bolo. E uma dica extra: o recheio foi apenas um exemplo, mas você pode também utilizar qualquer outro sabor da sua preferência, como um delicioso recheio de chocolate cremoso. Agora que você já tem 5 excelentes dicas para fazer bolos perfeitos, não há mais desculpas para errar no preparo. Espero ter contribuído para você melhorar suas habilidades na confeitaria. Aproveite e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.